Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo dando continuidade aí ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos continuar falando sobre a flexibilização do contrato de trabalho, onde nós temos as modalidades trazidas aí pela reforma trabalhista e que são interessantes para o dia a dia tanto do empregado quanto do empregador. Como nós falamos no vídeo anterior, nós falamos sobre o contrato em regime de tempo parcial. E agora nós vamos falar sobre o contrato intermitente. O que é este contrato intermitente? Ele foi trazido também pela reforma trabalhista com o intuito de regulamentar aqueles trabalhos que eram realizados esporadicamente pelas pessoas e que não tinham qualquer vínculo. Eram os chamados bicos, né? Aqueles trabalhos feitos, seja num restaurante, numa lanchonete, através de um garçom, de uma faxineira, que simplesmente realiza aqueles trabalhos nos finais de semana, ou então de repente numa tarde, apenas para regularizar ou adaptar aquela situação extemporânea em que o estabelecimento está passando. De repente um movimento acelerado, onde faz-se necessário a contratação temporária daquele trabalhador somente para aquela tarde ou então para aquela noite, enfim. Esses trabalhadores, eles nunca tiveram reconhecidos os direitos deles, né? Eles simplesmente prestavam um serviço e recebiam por aquele dia. Então, eles eram considerados até mesmo diaristas e por eles faziam, na verdade, seus próprios bicos, né? E com isso, pessoal, nunca foi regulamentada essa situação. E aí, logicamente, no intuito de trazer uma proteção jurídica, no intuito de trazer aí um recolhimento de INSS, até mesmo uma proteção assistencial por parte do governo, a reforma trabalhista trouxe então essa proteção do trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente é aquele trabalhador em que executa as suas atividades em momentos descontínuos, ou seja, nós não temos aquela habitualidade em que está estampado no artigo 3º da nossa CLT. Ele não existe, porque esta habitualidade ela não se faz presente no contrato de trabalho deste trabalhador por conta justamente desta eventualidade, dessa transitoriedade nos seus serviços. Ou seja, existem períodos em que esse serviço acontece e existem períodos em que esse serviço não acontece. Tá legal? Então vamos dar uma olhada até mesmo no conceito trazido pelo artigo 452 da CLT. A definição que nós temos, que é o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Então vejam os detalhes trazidos por essa norma. A oportunidade que o legislador trouxe de regulamentar essa atividade é fantástica, porque traz de uma certa forma uma proteção jurídica tanto para o empregado quanto para o empregador. E ao mesmo tempo, ele vai pagar a este colaborador que vai trabalhar nesse regime de intermitência aquele salário proporcional ao trabalhador que executa suas atividades na forma diária. Mas vejam, ele não tem a obrigação de contratá-lo constantemente. Ele não tem a obrigação de contratá-lo constantemente. Porém, quando contratá-lo, esse trabalhador ele se torna subordinado ao empregador. Vejam os detalhes deste artigo.
ocorre a subordinação somente quando acontece de fato a contratação para aquele dia, para aquele horário de trabalho. Tá certo? Então há uma alternância em dias em que ele pode ser acionado e dias onde ele não pode ser acionado por este empregador. Tá certo? Aí você pode se questionar, Júnior, mas que maluco! Então ele vai ficar eternamente à disposição desse empregador? Não, não. Ele não fica eternamente disponibilizado a este empregador. Pelo contrário, a legislação permite que ele se vincule a vários empregadores ao mesmo tempo. Ora, vamos pensar, quando a pessoa está realizando seus bicos, quem chama, quem paga melhor é para onde ele vai. Ele não fica vinculado somente a um tomador de serviço. Ele fica vinculado a diversas pessoas ao mesmo tempo. Quem pagar mais, de repente, para aquele garçom naquela noite, é onde ele de fato vai lá para prestar o serviço. Mas nem por isso ele deixou aquele outro empregador sem nunca mais prestar serviço para ele. Ele pode voltar a prestar esse serviço para esse outro empregador no futuro. Tá certo? Então, as regras deste contrato, nós temos que observar esses detalhes. O contrato ele deve ser escrito na carteira de trabalho. Deve ser escrito na carteira de trabalho. E o detalhe, pessoal, sempre eu falo isso, tudo que é atípico precisa do contrato. Se é atípico esse contrato, ele não é comum, né? Não é um contrato normal, onde nós temos a habitualidade, a subordinação, nós temos todos os requisitos do artigo 3º. Não, ele é diferente. E por conta disso, então, a obrigatoriedade de estar por escrito. E o que nós devemos constar, então, nesse contrato por escrito? Como que será a remuneração dele? A remuneração dele será por hora? Será por dia trabalhado? Como que se dará a remuneração deste colaborador? E vejam que interessante, o seu salário precisa ser proporcional àquele que trabalha de forma efetiva, contínua, habitual. Então nós vamos fazer o seguinte, uma regrinha de 3 simples. Se eu vou fazer a opção por pagar esse colaborador por hora, então eu pego o salário daquele colaborador que trabalha na mesma função, porém de forma efetiva. Vamos dar um exemplo de um garçom. Vamos supor que esse garçom que trabalha de repente num restaurante, todos os dias da semana, ele tenha um salário de R$2.000. Ele tenha um salário de R$2.000. Se ele tem um salário de R$2.000, para que eu possa chegar na hora dele, qual que é o valor da hora trabalhada desse colaborador, eu devo dividir isso por 220. Quando eu divido por 220, eu chego na hora dele, que é 9,09. E aí então eu já sei que a hora desse colaborador que trabalha de forma efetiva é R$ 9,09. Beleza, maravilha. Então, se eu for efetivar um contrato intermitente, por hora, eu vou então efetivar com ele que o pagamento será de R$ 9,09 por hora. Não posso contratar com salário abaixo disso, com um valor de salário hora abaixo disso, porque estará diferente daquele que trabalha de forma efetiva. Tá legal? E ao mesmo tempo, eu preciso convocar esse colaborador para executar de repente uma atividade dentro do meu estabelecimento com 3 dias corridos de antecedência. Então vejam, eu já estou prevendo que neste sábado eu terei um evento no meu estabelecimento onde a presença desse garçom se faz necessária. Hoje nós estamos na quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado. Estou com 4 dias de antecedência. Então eu já posso então fazer essa convocação. No mínimo 3 dias de antecedência. Tá legal? É necessário constar isso em contrato? Lógico, é necessário que conste isso em contrato, que a convocação se dará com até 3 dias de antecedência. No mínimo 3 dias de antecedência. Tudo bem? E aí esse colaborador,
ele pode aceitar ou não. Ele pode aceitar ou não. Qual que é o prazo que ele tem de resposta para esta empresa? Ele deve responder em 24 horas. 24 horas é o prazo dele de resposta. 24 horas a partir de quando? Do recebimento da sua convocação. Ele recebeu então essa convocação, ele tem 24 horas para responder. Maravilha! Se ele não responder, Júnior, o que acontece? Eu, empregador, vou entender então que ele se recusou à minha convocação. Tá certo? Ele se recusou. Ô Júnior, mas ele não é subordinado? Como que ele pode se recusar? Vejam, esta modalidade de contrato permite esta recusa justamente por conta desta intermitência de serviço. Pode acontecer que já esteja convocado para um outro estabelecimento, pode ser que de repente ele esteja convocado para um outro estabelecimento que pague mais, ou então pode ser que de repente nesse dia ele não queira trabalhar. Tudo bem? Então nessa situação, nessa modalidade, é uma exceção. A subordinação, ela só se dará a partir do momento em que ele aceitar aquela convocação. Aceitou a convocação, ele se tornou subordinado às regras do empregador. Tudo bem? Tranquilo? E agora o que acontece é o seguinte: não há multa por descumprimento se caso ele aceitar a convocação e não comparecer. Se ele aceitar a convocação e não comparecer, até então não existe multa. Não existe multa para o empregado pagar a este empregador que ficou esperando o seu comparecimento no estabelecimento e simplesmente não compareceu. Nossa, Júnior, mas aí fica complicada a situação. Fica, eu concordo com você, fica complicado. E aí então o que nós podemos fazer? Estipular em contrato. Posso então estipular em contrato que se de repente ele não comparecer à convocação que ele aceitou, eu vou colocar ali então uma multa, de repente de R$50. Vou colocar alguma multa pecuniária a ponto de impedir que esse empregado então falte depois que ele tenha então aceito. E essa multa ela é recíproca, também vale para o empregador que de repente ele desiste daquela convocação. Ele convocou, houve o aceite por parte do empregado intermitente e aí quando ele chega para trabalhar o empregador fala: olha, esqueci de te avisar, desculpe, mas eu não vou precisar mais. Diante dessa situação, eles podem então pactuar uma multa entre eles em caso de descumprimento após aceito, após convocado. Tudo bem? E o pagamento, pessoal, desses dias trabalhados, eu sempre posso acordar com o empregado intermitente que eu vou fazer o pagamento sempre no dia 10, sempre no dia 15. Isso é livre. Eu posso então dizer a ele: olha, nós vamos fazer o fechamento sempre no dia 10. E aí eu vejo quantos dias que você veio aqui no mês passado e faço o pagamento para você. Quantas horas você trabalhou de repente no mês passado e faço o acerto com você. Vamos dar um pequeno exemplo. Nós chegamos que a hora dele é R$ 9,09. Vamos supor que no mês passado ele tenha trabalhado por 44 horas. Eu vou multiplicar R$ 9,09 vezes 44 horas trabalhadas. Eu vou pagar a ele R$ 399,99, ou seja, R$ 400. E aí você pode se questionar: ô Júnior, você está de brincadeira? Esse trabalhador vai receber R$ 400? Sim, mas ele está recebendo R$ 400 de um estabelecimento. De um estabelecimento. Você já imaginou se ele trabalha ao mesmo tempo para 3, 4 estabelecimentos? Ele pode então ter uma renda favorável, que vale a pena aí, mesmo não tendo um vínculo somente. Tá joia? É aquilo que a gente sempre fala, né, pessoal? Para quem trabalha direito, quem é honesto, quem é trabalhador de verdade, nunca vai faltar serviço. Tá joia? Então, por isso que não importa a forma como esse trabalhador está sendo contratado.
O que a gente sempre tem que colocar na nossa cabeça é que depende muito da proatividade das pessoas, da minha proatividade diante daquele trabalho que eu estou realizando, e não na forma como estou sendo contratado. Tá legal? Tudo bem? Pessoal, a cada pagamento que vai ser realizado, todo mês, quando o empregador for efetuar o pagamento a este empregado intermitente, este empregador, ele deve quitar também todas as verbas trabalhistas. A legislação trouxe uma situação diferenciada de pagamento para esse colaborador. Diferenciada em que sentido? Ele deve quitar todas as verbas com este colaborador. Ele vai pagar proporcionalmente férias, vai pagar proporcionalmente 13º. Ele vai quitar todas as verbas como se ele estivesse mandando embora aquele colaborador. Isso traz um nó na cabeça de todo empregador. Por isso que hoje todos os escritórios de contabilidade, eles já possuem sistemas prontos para calcular essas verbas. Então não se preocupem com isso. Basta o empregador então enviar para aquele escritório de contabilidade: olha, esse colaborador ele será por um contrato intermitente. Maravilha, o próprio sistema já faz o cálculo e aí emite o holerite para ele mensal e faz a quitação de todas as verbas. Tá legal? Então é diferente e cuidado, porque o que vocês podem ser questionados lá fora não é da regra, é sempre da exceção. Tá legal? Então este contrato de intermitente tem caído aí nas provas de OAB, tem caído também em concursos questionando sobre isso. E o bacana é o seguinte, esse contrato de intermitente, ele vem sendo questionado inclusive no STF. O TST já se posicionou pela validade dele, inclusive num caso do Magazine Luiza, em que o Magazine Luiza contratou uma pessoa para trabalhar internamente como vendedor, mas ele vendia somente naqueles dias de pico, por exemplo, aos sábados. Contratou então este trabalhador, como outros, para executar uma atividade num sábado ou outro, no dia dos pais, dia das mães, enfim. E esse trabalhador foi questionar a seguinte situação: olha, eu sou trabalhador normal, eu não sou intermitente. Eu executo a atividade fim da empresa, que é vendas. Então eu não posso ser considerado trabalhador intermitente. O TST falou: não. Negativo. O artigo não colocou quais são as funções que você pode realizar. Pelo contrário, ele deixou claro que qualquer função. Então eu posso contratar uma loja, pode contratar então um vendedor na forma intermitente? Pode, sem problema algum. Tá legal? Então já houve o posicionamento do TST, justamente no caso do Magazine Luiza. Puxem aí a jurisprudência, se vocês não acharem, vocês me falam que aí eu mando para vocês por e-mail. Tá legal? E aí, pessoal, com relação às férias, ô Júnior, você tá brincando, esse trabalhador também tem férias? Tem férias. O que acontece com esse trabalhador? Que ele não pode ser contratado, acionado por aquela empresa durante 30 dias após a assinatura do contrato. Então ele assina o contrato hoje, por exemplo, dia 1º de abril, dia da mentira. Ele é contratado então hoje para trabalhar como intermitente. No mês, daqui 12 meses, ele vai então adquirir o direito às férias. Assim que o empregador então conceder a ele, vai falar: olha, vamos fazer o seguinte, no mês de maio do ano que vem, eu não posso então te acionar para nenhum serviço. Então, o empregador, o tomador daquele serviço, ele não vai convocar esse trabalhador intermitente pelos 30 dias de férias, tá certo? Então, cada estabelecimento ele deve conceder
30 dias de descanso a esse trabalhador intermitente. Eu sei que é diferente, pessoal, vocês devem estar ficando malucos com essa minha explicação, mas é a realidade. Esse contrato de intermitência está em vigor e é para regulamentar justamente esses bicos realizados por esses trabalhadores que nunca tiveram uma proteção jurídica. Tá legal? Veja, pessoal, o trabalhador, quando ele fica inativo, ele não quer dizer que ele ficou à disposição. Vamos supor que esse trabalhador ficou durante 3 meses sem ser convocado pelo empregador. O empregador não precisou. Durante 3 meses ele ficou sem ser convocado. E aí? Diante dessa ausência de convocação, esse trabalhador pode dizer: eu fiquei aqui à sua disposição e você nunca me acionou? Não. Ele não pode alegar isso, porque o empregado ele não fica à disposição de um único empregador. Como eu disse anteriormente, ele pode se vincular a 4, 5, 6 empregadores ao mesmo tempo. Tá certo? A sua carteira de trabalho vai ter lá a contratação de 5, 6 empresas ao mesmo tempo. Não há problema algum. Tá legal? Pessoal, o empregador, ele pode pegar aquele garçom que trabalha de forma fixo ou efetivo todos os dias, que preenche os requisitos da habitualidade. Ele pode, de repente, transformar esse colaborador em intermitente. A legislação colocou que é necessário rescindir o contrato de trabalho dele primeiro. Rescinde o contrato dele de trabalho. Após 18 meses, você pode transformar em intermitente. Ô Júnior, ô louco, depois de 1 ano e meio só que eu posso transformar em intermitente? Sim, somente depois de 1 ano e meio. E aí vocês vão se lembrar de um princípio que nós temos, o princípio da proteção. Isso foi colocado para proteger aqueles empregados que já são efetivos. Porque senão o empregador iria começar a colocar várias pessoas no regime de intermitente. Isso traz prejuízo para o colaborador que já está trabalhando de forma efetiva. Então, colocou esse lapso temporal de 18 meses. Só que esse período de 18 meses, para que ele possa, então, contratar no regime de intermitência, a legislação colocou o seguinte: olha, essa restrição, ela vale somente até dezembro de 2020. Então, no final desse ano, em dezembro de 2020, essa restrição ela será revista. O legislador vai verificar, será que é necessário realmente 18 meses? Ou nós podemos reduzir isso para 6 meses, para 3 meses, como nós vimos lá naqueles contratos por prazo determinado. Tá joia? Então isso será revisto ao final deste ano. Pessoal, existe também a possibilidade desse colaborador ser mandado embora, né? A empresa simplesmente fala: esse cara não se adaptou, não. Várias vezes convoquei, ele não pôde vir. Quer saber? Eu vou cortar o contrato dele. O que esse trabalhador recebe? Esse trabalhador ele vai poder levantar 80% do fundo de garantia que está depositado. 80% do fundo de garantia que está depositado. Tá legal? E ao mesmo tempo, pessoal, ele não tem direito aí ao seguro-desemprego. A legislação vem considerando isso, que ele não tem direito aí ao seguro-desemprego. Tudo bem? Porque justamente ele está vinculado a diversos outros empregadores. Tudo bem, pessoal? Pessoal, o empregador ele fica obrigado então ao recolhimento do INSS e do fundo de garantia, né? E ele deve fornecer mensalmente a este empregado o recolhimento, o comprovante de recolhimento do INSS e do fundo de garantia. Tá legal? E aí naquele contrato que eu disse a vocês, que pode ser celebrado entre as partes, ou melhor, que deve ser celebrado entre as partes, eles podem convencionar o quê? Qual que vai ser o local da prestação de serviço? Ou então, quais serão os locais da prestação de serviço?
pode acontecer de repente o empregador ter vários restaurantes na cidade. E aí ele dizer, olha, você vai prestar serviço no restaurante 1, 2 e 3. Tá certo? Ele vai dizer então quais são os horários que ele vai então executar a atividade. Olha, só no período noturno. Eu nunca vou te convocar para o período da tarde. Maravilha, já libera então esse empregado para que ele possa então realizar um contrato semelhante no período da tarde com outro empregador. Tudo bem? E aí, ao mesmo tempo, pessoal, eles vão convencionar qual que será a forma de convocação. Como que você vai me convocar para trabalhar aqui para você? Ah, vai ser por meio de WhatsApp? Vai ser por meio através de e-mail? Você vai ligar para mim? Como que será dada esta convocação? Eles precisam então convencionar isso. E por último, pessoal, como que será dada a reparação por aquele prejuízo, por aquele cancelamento que foi feito tanto por parte do empregado ou por parte do empregador em caso de desistência, né, após ter sido convocado e aceito, tá? Tudo bem? Isso foi previamente já agendado. Então, se houve um cancelamento depois, como que será pago esta indenização a uma das partes? Tudo bem, pessoal? Eu sei que isso é bem diferente do convencional. Então, por isso que eu peço para que vocês façam a leitura. E para fazer a leitura, vocês só vão encontrar em legislações que estejam atualizadas a partir de novembro de 2017. Antes de novembro de 2017, nenhuma legislação vai estar prevendo isso. Tudo bem? Então vejam lá na biblioteca virtual do Unisal, que vocês vão encontrar diversos livros lá atualizados para que vocês possam então fazer os seus estudos. Qualquer dúvida, por favor, me mandem então via chat ou via e-mail, a gente vai sempre conversando. Tá joia? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.